E aí, voltando ali, só pra gente deixar bem claro pro pessoal. Tipo um, transtorno bipolar tipo um, depressão e uma mania. Tipo 2, que a gente tava falando, uma depressão e uma hipomania. Mais ou menos, eu diria, tipo mais fases de mania. Então, se a gente colocar num gráfico mais fases para cima do que para baixo, né? Tá bom? E pelo menos um episódio de mania. Quando a gente fala pelo menos um, é porque essa pessoa não foi uma da média, que levou 10 anos e 4 psiquiatras para começar o tratamento, né? Foi Sim. uma pessoa que logo no primeiro episódio entrou no tratamento e não foi um bipolar clássico, porque a Que grande resistiu. maioria deles para o tratamento em algum momento, né? Então, pelo menos um episódio de mania, porque se não tiver o tratamento, vai ter o segundo, tá? É muito frequente, não vai ter o segundo episódio depressivo. Precisa do tratamento. Estamos falando de uma doença crônica, doença Uhum. em que o tratamento precisa ser constante. Então, episódio bipolar tipo 1, mais fases de manias do que de depressão, mas quando a gente fala de pelo menos um episódio de mania bem acentuado. Transtorno bipolar tipo 2, a gente está falando de mais fases depressivas, então quando a gente coloca num gráfico, a pessoa tem mais fases depressivas e pelo menos um episódio de hipomania, né? Então, não necessariamente precisa ser aquela mania bem marcada. Perfeito, perfeito. E aí, como é que é feito o tratamento da área da psiquiatria com relação a isso? Vamos lá, da parte da nossa parte aqui da psiquiatria, em primeiro lugar, é a gente esclarecer ao paciente o que ele tem, né? Então, entra a fase que começa conosco aqui e dá continuidade com a psicoterapia sempre, que é a parte da psicoeducação, né? Então, a gente precisa fazer com a pessoa entender o que é a patologia dele, o que é sintoma, o que também é normal, porque do mesmo jeito que tem Uhum. gente que nega a doença, tem gente que começa a achar que tudo é sintoma. Tudo é Então, doença, né? pô, eu dei risada muito alto de uma piada hoje. Será que eu tô em mania? Não, você só achou a piada engraçada. Tá tudo Me bem. conta a piada porque eu quero rir também. Eu quero rir também, exatamente, né? Tá tudo bem. Então, a psicoeducação, ou seja, a gente orientar o paciente o que é a patologia que ele tem, como que é, principalmente os sinais de alerta, que eu vou aproveitar para os sinais de alerta, é um dos primeiros, da primeira parte do tratamento. E, obviamente, aí a gente encaminha para um psicoterapeuta, porque não é numa conversa que a gente vai conseguir isso, e não é num exemplo, tem que ser em momentos de vida diferentes da pessoa, que ela vai contando, e as dúvidas, e as angústias, isso não é, aconteceu isso. Poxa, mas será que isso que aconteceu não aconteceu porque você estava um pouquinho acelerado, ou porque você estava um pouquinho deprimido? Então, um dos primeiros sinais de alarme que a gente tem é o sono, né? E o sono, uma menor necessidade de sono, pode ser um sintoma já inicial de um quadro de mania. E ele não só é um sintoma inicial, como ele causa a mania. Então, muitas vezes, pessoas que têm privação de sono por alguns motivos, vários plantões seguidos, um médico, um enfermeiro, uma pessoa que trabalha no período noturno virado, né? Isso pode causar um episódio de mania. Tá? Uhum. Então, só a falta de sono já pode causar. Então, ele é tanto um sinal, e ele acorda sem disposição, ele acorda cansado, né? Uhum. Eu acho Então, que essa diferenciação que você deu, ela é incrível, porque as pessoas não notam muito isso. não, As pessoas colocam tudo no mesmo balaio ali, na mesma no caixinha, mesmo né? balaio de insônia, né? Isso, E não é. insônia. E é uma diferenciação muito legal para as pessoas perceberem. Exatamente, né? Então, você ter um sono, mesmo que seja menor, mas você se sentir energizado, né? Ou você ter um sono que muitas vezes é até maior. Eu dormi ontem 12 horas e acordei cansado.
que é o sono não Uhum. reparador, que muitas vezes é a característica aí do episódio depressivo, né? Então, Uhum. esse é um sinal de alerta. Outra coisa é os nossos próprios pensamentos. A gente perceber que os nossos pensamentos estão ficando acelerados ou estão ficando mais devagar, que a gente está ficando mais otimista ou que a gente está ficando mais pessimista. Se a gente está ficando mais irritado, né? Se a gente está ficando mais incomodado com o barulhinho que a fivela daquela pessoa faz quando anda, né? Pera um pouco, né? Acho que eu estou mal-humorado, né? Deve ter alguma coisa que pode estar acontecendo. Então, esses são alguns sinais de alarme. E quando a gente percebe, a gente já procura para intervenção. Bom, você me perguntou como que é o tratamento do psiquiatra, então a primeira coisa é a gente explicar para o paciente o que é a doença e quais são os sinais de alarme e quando adiantar uma consulta, porque normalmente você é uma pessoa que vai precisar de consultas periódicas, mas muitas vezes vai precisar falar com a gente antes do tempo, vai precisar avisar, ó, está acontecendo isso para a gente tomar uma medida rápida para que aquilo não vire uma crise, né? Uhum. Sim. Segunda parte do tratamento é uma orientação familiar também. Muitas vezes a gente precisa explicar para a família que aquilo não é sem vergonhice, que aquilo ele não está fazendo de propósito, que aquilo faz parte de uma doença e que existe tratamento e que pode ter uma vida normal. Também é outra coisa que é importante explicar para a família, né? Porque muitas vezes a família começa a achar que ele é doente e começa a blindar aquela pessoa e aquela pessoa começa a ficar isolada da sociedade. E não, o bipolar, ele com o tratamento adequado, ele pode levar uma vida absolutamente normal, desde que ele Uhum. faça o tratamento adequado, né? Então a gente também não pode privar a pessoa e tratar a pessoa como se fosse uma doente e fazer com que não deixar ela trabalhar, não deixar ela sair, não deixar ela namorar, não deixar ela casar, perder a vida, né? Nesse sentido. Uhum. Então, Sim, essa parte familiar é bem importante também, né, doutor Douglas? Porque eu vejo muito aqui no consultório, né? Ah, as pessoas elas não têm informação de como trabalhar em cima disso, como que elas agem, como que elas se comportam, se eu devo insistir, se eu não devo insistir, se eu brigo, se eu não brigo, se eu fico irritado, se eu não fico, o que que é de sintoma, o que que não é sintoma, né? Então, essa questão familiar eu acho muito importante ter orientação real, e acompanhamento junto, né? Porque assim como para a pessoa muitas vezes é uma novidade, para a família é uma novidade também, que ela não sabe muito bem o que que é. E existe toda a taxação, todo o estigma, a pessoa entender que é uma doença crônica, que eu acho que é um ponto muito crucial para todo mundo, que é assim, o que é uma doença crônica, né? Eu vou lidar para sempre com isso, né? E como lidar para sempre com isso? Porque chega um momento que a pessoa está teoricamente bem, né? eu estou bem há um ano, eu já posso parar com o remédio. Isso quando E, não, a própria família não fala, né? Isso quando isso. o pastor da igreja não fala, isso quando o vizinho não fala, né? Para de Uhum. tomar esses remédios, que esses remédios não fazem bem para você, né? Então, isso é muito frequente. E a pessoa, por isso que eu até brinquei, né? Que tem um ano de tratamento quando não é um bipolar, uma fase de mania, quando não é um bipolar típico, porque mais de 90% em algum momento da vida vai tentar parar o tratamento. O Por quê? remédio. Por causa disso, né? Porque ele começa a se sentir bem e, poxa, estou há um ano bem já, não é possível, eu não tive isso. E começa a não lembrar a gravidade que foi o episódio, a gente começa a esquecer um pouco de como foi, né? De como foi Uhum. grave, dos prejuízos que a gente teve, né? Sim. Isso quando não não bem tratado, né? Então a pessoa acaba parando o tratamento e aí entrando no segundo, terceiro, quarto episódio da vida, né? Então a orientação familiar e como lidar é fundamental e às vezes até feita com um profissional separado, né? Às vezes Uhum. feita pelo psicoterapeuta, às vezes feita pelo psiquiatra, às vezes tem casos onde é comum, trata-se de uma doença genética, né?
Então, tem casos onde é comum alguém da família ter o mesmo quadro e as duas pessoas saírem muita faísca ali. Muitas Uhum. vezes a gente precisa de uma intervenção também, né, nesse Sim, sentido. Então, é fundamental aí a parte da orientação familiar. sim. E quando tem a inserção dos medicamentos, né, muitos deles acabam relatando alguns sintomas que melhoram, mas ganha-se outros muitas vezes, porque existe o quê, né? A pessoa estava muitas vezes super bem, né? Achando que era o super-homem, e aí não tá mais, né? Então existe essa. Ah, eu quero ficar lá em cima, mas com a minha racionalidade. Isso eu acho que é muito comum muitas vezes dentro eh, das reclamações mais clássicas, né? A principal delas, né, quando o paciente sai da fase da mania e ele começa a entrar na eutimia, ou seja, dentro do período que a gente chama da normalidade, né? A eutimia, ele começa a achar que ele está lento, né? E aí eu costumo usar um exemplo. Uhum, Você estava na Bandeirantes com um Porsche a 180 por hora. Agora você está a 120. Parece que você está lento, né? Mas na verdade você está no limite correto da velocidade e não está se colocando tanto em risco e não uhum, está correndo o risco de machucar outras pessoas, de ter algum problema, né? Então quando a gente sai de 180 e vai para 120, parece que a gente está devagar, mas a gente ainda está a 120, uhum, né? O que é uhum. bem adequado, né? Então, você falou perfeitamente que quando a gente introduz uma medicação, e geralmente a medicação, a primeira, a principal delas, é o estabilizador de humor, seja ele qual for o escolhido pelo médico, e a gente acaba escolhendo de acordo com características da doença, sintomas mais frequentes da doença e se tem alguma outra patologia. Por isso também faz parte da anamnese a gente perguntar se é diabético, se tem problema na tireoide, a gente fazer exames de sangue, enfim, né? Então, quando a gente usa um estabilizador de humor para um paciente em mania, a primeira coisa é ele começar a desacelerar. E quando ele desacelerar, ele não vai gostar, né? Uhum. Eu não estou tão otimista, eu não estou tão produtivo, eu não estou ganhando mais tantas Eu tô gatinhas, dormindo muito. eu estou dormindo muito, eu estava dormindo 4 horas, já saí, agora estou dormindo 6 horas. E você precisa explicar para ele que isso faz parte de como ele era. Então, lembrar ele, mas como que você era antes? Ah, eu era assim. Esse é você, né? A tua personalidade durante 20 anos foi assim, então é mais provável que você seja assim, né? Você passou algum período assim. Então, isso era sintoma. Então, nosso tratamento, ele é feito, em primeiro lugar, com estabilizadores de humor. Os estabilizadores de humor, padrão ouro, até hoje, o mais antigo deles, é o carbonato de lítio, tá? É um dos mais antigos, muito mal falado, mas é o melhor. Vai ter poucos efeitos colaterais. Claro que existe, né? Se a gente tomar uma Novalgina, a gente vai ter efeito colateral. Se a gente tomar um remédio para alergia, a gente vai ter efeito colateral. Os efeitos colaterais existem. Sempre a gente pesa o risco-benefício de tratar, né? E é lógico que no bipolar o benefício de tratar é muito mais alto do que suportar os efeitos colaterais diante dos riscos de vida, inclusive, que esse paciente se coloca, né? Mas além dos Uhum. estabilizadores de humor, muitas vezes a gente precisa usar antipsicóticos juntos, né? Existem os antipsicóticos, principalmente os antipsicóticos modernos, são os antipsicóticos de segunda geração, em que eles também funcionam como estabilizador de humor. Então, além de organizar o pensamento, além de tirar o delírio das pessoas, né, que são aquelas crenças infundadas, estou repetitivo, mas é justamente para a gente lembrar o que que são aquelas Sim. crenças que não são compartilhadas com as pessoas e ajudam a estabilizar o humor. Então, não é incomum, né, ou seja, é frequente, a gente não usar um tipo de medicamento, só a gente usar o que a gente fala de polifarmácia.
E isso já é outra coisa que assusta os pacientes, né? Então, eu fui no médico, ele me deu 3 medicamentos, né? O cara é maluco, o cara quer me dopar, né? Então, por isso que é importante, numa consulta bem feita, com tempo, que a gente oriente o paciente, este é para isso, este é para isso, este é para isso daqui vai sair daqui a um mês. Talvez esses 2 fiquem, talvez só fique um, isso a gente vai ver mais pra frente, né? Mas nesse momento você precisa de 3 medicamentos.